Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje, uma quinta-feira, 3/12/2020, 13 horas e 16 minutos. A gente tem 21 graus. Não, na verdade, estou vendo aqui 29 graus. Aqui em São Paulo está um tempo nublado, com um pouco de vento, sol entre nuvens, eu diria. Não imaginei que tínhamos 29 graus. Eu agradeço sua audiência, carinho, amizade, apoio. Espero trazer sempre conteúdo de valor que faça diferença na sua trajetória como investidor e é uma honra tê-los comigo. Pessoal, na descrição dos vídeos tem sempre aquilo que eu estudei no programa em específico. Além disso, tem o nosso link que leva ao Telegram, gratuito. Tem o fechado, mas esse é o gratuito. Senão alguns alunos do grupo fechado vão me escrever reclamando que eu estou colocando o link aqui do Telegram, mas eles estão no grupo fechado e pagam por isso. Sempre acontece, né? Coisas do gênero. Aí tem o Instagram. Você pode ir lá curtir, a gente coloca conteúdo todos os dias. O Facebook. E clicando aqui você vai para o nosso site e pode se inscrever no Informe Cenário. Então tem todos os estudos, tudo completinho. Porque ultimamente aí tudo que eu faço, uns 2 ou 3 do grupo, eles vão lá e reclamam. Se faz sol, reclama, chuva, reclama. Qualquer coisa. Eu não posso falar, eu não posso... Daqui a pouco eles vão querer determinar o horário que eu acordo e que eu durmo também. Mas é normal, né? Num grupo grande sempre tem diferentes perfis e a gente tem que conviver com a diferença. Caríssimos, vamos começar os estudos de hoje falando... Vamos começar pelo DI, um F25. Bom, os juros, eu interpreto essa figura que a gente vê aqui no DI como uma simetria em A. É o V ao contrário, né? Ok, aqui teve uma pequena correção, mas na queda também teve, né? Esse repique aqui mais no intraday no dia 30 e veio na região de 6.300. Eu interpreto isso daqui até praticamente uma astro-bandeira. Se eu estivesse vendido no juro, sabe o que eu faria de verdade? Eu colocaria um stop gain exatamente aos 6.300. Eu acho que eu compraria a metade e colocaria a metade aqui exatamente no 6.300. Bateu, stop e aí lucro no bolso, é o que eu faria. Aí temos o IFNC. O índice setor financeiro está muito forte ainda, o mercado... Ele não dá trégua, o índice às vezes ele abre fraco, quando o mercado à vista ele inicia os negócios, ele tem uma força compradora muito grande, não tem aparentemente uma mudança significativa, um grande sinal no momento, esse que é o fato. A gente vê, por exemplo, até uma formação de ombro, cabeça a ombro, que fica praticamente desconfigurado, né? Eu não digo que está anulado, mas muito enfraquecido, está muito acima do segundo ombro aqui mesmo, que faça um topo por aqui, né? Então, parabéns para quem está na ponta compradora, está conseguindo um excelente lucro, principalmente nos bancos que estavam, digamos assim, condenados, né, por uma parte do mercado. Então, aqui eu acho que nem cabe mais circular os topos. O que daria para fazer, por exemplo, em Bradesco, seria marcar uma linha de retorno. Né? Está na parte alta, né, uma linha que conecta os últimos topos, está com alguma sombra superior, mas ainda não é um sinal de topo, eu diria. Somente a perda de 25,93 poderia, eu creio, trazer alguma pressão vendedora, assustar os comprados, animar os vendidos. Né? O único sinal, assim, alguma coisa que de algum modo chama a atenção é realmente a movimentação no dólar. Eu havia comentado ontem, né? Por exemplo, você pega aqui no Investmax, né? Tudo bem, teve o vencimento, aí houve a rolagem, uma série de coisas no dólar, mas, por exemplo, os estrangeiros eles estavam extremamente vendidos aqui no dólar, eles estão comprados. Ó. Ontem eles voltaram a comprar de novo. No dia 30, eles saíram de uma posição de menos 24,593 para mais 59,319. Ontem foram para 77,063. Os institucionais, ok, ontem venderam, mas venderam pouco. É desproporcional ao que os estrangeiros compraram. Não sei se eles estão realizando lucro, alguma coisa. Isso não chegou à bolsa ainda, mas chama a atenção no mercado
de dólar. Então, aí nós tivemos Bradesco, temos YouTube a seguir. Então, eu acho que esse cenário do oco não faz sentido, né? Porque... E uma coisa que eu falo, pessoal, eu tô nesse negócio e eu nem fui citado, tá? Eu tô comentando aqui de forma geral. Hoje em dia, tem muito professor, analista, formador de opinião que tira sarro de quem tá vendido ou de quem tá de fora. É mais fácil você achar eles tirando sarro de quem ficou de fora da compra, né? Para tentar vender um livro, um curso, eles diminuem outros profissionais, né? É aquilo que eu falo, o mercado dá voltas, né? Então, uma coisa que eu aprendi é ter respeito, humildade, ter ética. E eu volto a dizer, eu não fui citado por ninguém, não é que alguém falou de mim, ou que eu esteja magoado, não é nada do gênero, eu nem fui citado e tal. Mas eu vejo um profissional muitas vezes diminuindo o outro para poder se destacar, falando para não comprar nenhum um outro curso, só o dele serve, que tudo que tem por aí não presta, é um grande erro. Essas pessoas estão erradas e na roda gigante do mercado financeiro, um dia você está por cima, no outro por baixo. Então é um sinal de imaturidade, muitas vezes até de falta de caráter, esse tipo de postura. Eu estou nesse negócio, completei 18 anos em outubro, né? Então, quanto mais você opera, você tem que ficar mais humilde, tentar ser ético e ajudar de fato no desenvolvimento da renda variável. Como é que um professor, um formador, um analista fala que tudo é ruim, só aquilo que ele prega serve, né? Para o cara não comprar mais nenhum curso, para o cara, na verdade, ele desestimula a pessoa a se educar. Eu acho que está errado. Eu acho que o investidor ele deve provar de tudo para que ele tenha a sua própria metodologia e opinião. É o meu pensamento, né? Então aí a gente tem Itaúsa. Itaúsa parecia que ia tocar a parte alta aqui de um canal e recuar um pouco. Ela não fez, pelo menos né, no intraday ainda tem chão até o fechamento, até às 18 horas. Né? Agora realmente, se fechar abaixo da linha de que conecta aos topos, pode até ser um sinal tal, de correção até a parte baixa, talvez a média de 21. Tem muito chão até o final do pregão. O Sambi 11 segue marcando máximas e mínimas mais altas que a sessão anterior. Não tem um sinal de topo, porém, entretanto, todavia, uma vez acima do 42,82, se fechar abaixo, deixa algum sinal de desconforto, talvez uma sombra superior. E aí nós temos Ambev. O que eu quero dizer? Um profissional, aqui é um gráfico de 30 minutos, eu vou colocar o diário. Um profissional, ele não precisa diminuir o outro para ele prosperar e poder educar. Então, às vezes o pessoal fala, quando é pirâmide já tem alguns sinais, quando é isso já tem alguns sinais. Quando o profissional critica muitos outros para vender o peixe dele, é um sinal ruim também. É um sinal de segurança. Como é que ele pode comparar, dizer que só o que ele prega presta? Quer dizer que ele conhece todos os outros que estão no mercado, né? Ele conhece tudo, ele comparou estatisticamente, daí o método dele é o melhor, ele é aquele que deve ser seguido. Isso é um absurdo, porque assim, isso desestimula a pessoa a se educar e buscar alternativas, né? Então é muito, muito, muito ruim mesmo, na minha opinião, né? Eu tô nisso há muito tempo e falo com propriedade. Pessoal, a Ambev, ela tem feito um movimento bastante sinuoso aqui. Eu tinha feito alguns estudos, esses estudos se apagaram aqui, talvez algum... não sei exatamente qual a razão. Então eu tinha marcado esse gap. Naturalmente, se a Ambev perdeu 13,98, ela deve fechar esse gap, o difícil é perder. Mas a gente vê um desenho aqui velado de topos e fundos descendentes no ativo. E a B3 ontem ela fez um rompimento importante. Eu colocaria o stop logo abaixo de 58,50 se eu tivesse privilégio de estar comprado aqui na B3 SA3. Aí veremos a seguir IVVB11. IVVB11, como eu comentei ontem, né, se eu fosse fazer alguma coisa, eu venderia. Você fala, pô, professor, mas o S&P, né, IVVB11 e share do S&P, tá caindo 1,66. Você fala, caramba, né, mas como é que tá caindo 1,66 se o S&P tá subindo 0,24? Aí você tem que ver quanto que tá caindo o dólar, ó. Então, por exemplo, cai o dólar, naturalmente cai também IVVB11.
né? Então a oscilação da IVVB11 é a queda do dólar menos o que está subindo o S&P. Não é uma conta exata, mas é mais ou menos isso. Ok? Por isso que eu comentei. Se eu fosse fazer alguma coisa, eu venderia, porque fez um pequeno topo mais baixo que o anterior. Dá a impressão aqui realmente de um topo duplo, com eixo aqui em 207,98 e o alvo aqui na região de 204,15 ou 203,60. Ok? Aí nós teremos a Petro e Vale, Petro 4 e Vale 5. A Petrobras aparentemente está fazendo uma simetria em V. Se não cumprir o V, seria um sinal de alerta. A 26,67. Não. Eu acho que o que eu faria, né? Se eu tivesse comprado, eu marcaria a mínima de hoje, que é a 26,05, colocaria o stop talvez a 26 bola, 26 redondo. E aí a Vale 3, o minério subiu novamente, eu comentei sobre isso no Informe Cenário também no Telegram. A Vale, eu faria a mesma coisa da Petrobras, marcaria a mínima de hoje, isso a partir de hoje mesmo, no intraday, 79,10. Bateu 79 redondo, eu sairia do trade. E se não bater, eu manteria a minha compra. Daí, nós vamos ter aqui o Ibovespa em dólares. Aqui é um gráfico semanal. A gente tem aqui o gráfico diário, subindo forte também. Subiu, fez a pausa e continua. Não é um mastro bandeira, mas é o mesmo princípio do mastro bandeira, quer dizer, sobe, faz a pausa, aí quem de repente espera corrigir fala, putz, não vai corrigir, daí entra comprando. Aí nós temos o DXY, o dólar contra uma cesta de moedas, não tem sinal de fundo. A não ser alguma coisa por assimetria, uma barra de exaustão, a mesma coisa, pancada, segura, replica. Aí temos o VIX, tentando formar fundo, mas está mais para o movimento lateral do que qualquer outra coisa. Daí a gente vai ter o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. Se a gente olhar um semanal, por exemplo, 5,78 semana passada, 5,94. Lembrando que o EWZ é inversamente proporcional ao dólar também, então, né, o dólar, por exemplo, está em queda no Brasil. Ele sobe, ela é uma ETF que reflete o Brasil. Uma composição parecida, não é igual, parecida com o BOVA11. Aí nós temos o S&P, máxima histórica novamente, aqui tem um semanal. Na semana está subindo 1,10, o Ibovespa que está mais descolado mesmo, né? Enquanto, por exemplo, o S&P sobe 1,10. O Ibovespa está subindo 2,49. Então o S&P é isso, a gente tem o Dow Jones desenhando aqui uma cunha, talvez caminhando para a parte alta, subindo 0,59 durante o dia. A gente tem o índice Nasdaq, também tudo máxima histórica de novo. Deixa eu ver se o índice Nasdaq é máxima histórica mesmo, para não falar bobagem. É, máxima histórica. O Dow Jones, máxima histórica, e o S&P, máxima histórica também. E
Pessoal, para quem, né, gosta do meu posicionamento, dos meus conselhos e coisa e tal, né? Quando o camarada está comprado num mercado como esse, né? Depois eu volto nas bolsas europeias ali. Então, pô, você está comprado, está com uma carteira, está comprado no BOVA11, no mini índice. É uma situação fantástica, né? Parabéns para quem está comprado. E aí, o que eu particularmente, né, pela minha experiência, recomendo que vocês façam? Ouçam uns 3 ou 4 profissionais sérios, vejam o que eles pensam, olhem o racional e vejam se faz sentido, mas não devolva o lucro. Devolver lucro é ruim para o psicológico. Então tem um plano. Você fala, caramba, o meu objetivo... Ó, você está vendo o BOVA11 ali subindo. O meu objetivo nesse ano era recuperar uma perda que eu tive aí durante um certo tempo. Se atingir o objetivo, era esse o alvo, pô, realiza lucro e descansa um pouco. Não, meu objetivo era bater uma meta do ano. Eu bati essa meta. Realiza lucro e descansa um pouco. Você fala, não, eu quero operar o mercado, eu quero ir para o dia a dia, mas tenha um plano. Sei lá, você acha que se perdeu 105, faz um topo duplo e vem nos 98? Bota o stop aqui, mas já deixa o stop automático para tornar o negócio impessoal. Você fala, não, aquela ideia que o professor fala de trabalhar com stop abaixo da mínima do dia anterior, eu acho que para mim faz sentido, eu prefiro fazer dessa forma. Senão você vem no BOVA11 aqui, uma outra técnica, uma outra ideia também, né? É você trabalhar com base no intraday. Então tá distante de média, eu pego o próprio candle, por exemplo, que vai fechar agora às 14 horas, então você pega o anterior, por exemplo, que tem a mínima de 108,64 e posiciona um stop por ali. Isso no BOVA11, no índice, para quê? Para não devolver lucro, não ser ganancioso demais. Todo mundo já cometeu esse erro e depois fala, caramba, né? Quantas vezes na minha vida, na minha trajetória como trader, eu senti falta de ouvir, por exemplo, essa orientação. Aí você fala, caramba, se alguém tivesse me orientado, né, aberto meus olhos, alguém com mais experiência ali, eu teria feito isso. Então eu estou fazendo aqui com humildade, tentando trazer uma ideia para a galera, para não devolver lucro e coisa e tal. Aí a gente vai para as bolsas europeias, né? Eu particularmente, quantas vezes na minha vida, né, na própria vida pessoal, a gente sente falta de uma orientação, de alguém que quer o nosso bem, que tem humildade, vem e traz uma informação, né? E na bolsa também, né? Alguém que vem com sinceridade ali, fala, olha, eu faria exatamente isso pela minha experiência, eu acho que o caminho é esse. Então eu senti falta disso em vários momentos, né? Então, como eu tenho um pouco mais de experiência que a grande maioria e eu vejo dessa forma, eu acho que a gente pode vir aqui e falar, olha, funciona assim, funciona assado. Porque é muito triste você devolver lucro, isso frustra, aí você acaba dobrando a mão, daqui a pouco devolve o lucro todo. Eu posso acertar ou errar, mas eu sempre procuro trabalhar, estudar, fazer o bem e trazer as informações da melhor forma que eu posso aqui. Eu acho que esse é o papel do educador, da pessoa que forma opinião, é assim que eu sempre procuro trabalhar. Quando você olha para a Bolsa do Reino Unido, né, ela fez um movimento de alta muito forte, daí ela corrige e começa um movimento comprador. A impressão que dá é que, o que me passa aqui esse gráfico? Que acima da máxima do dia 25 de novembro, que foi 6.468, eu sempre uso o intraday, a alta vai continuar. Se voltar a trabalhar abaixo desse ponto, a impressão que me passa é que haveria uma correção. Quando eu venho para a Bolsa da Alemanha, eu, né, dentro do meu conhecimento, das minhas técnicas, daquilo que eu uso para operar, para tentar interpretar o mercado, eu não vejo, por exemplo, assim, uma situação tão claramente compradora quanto na Bolsa do Reino Unido, seja pelo diário ou pelo semanal, que está numa região de resistência aqui. Então, é claro, existe um fluxo muito forte, tá, um contexto, mas aparentemente a gente tem uma distribuição ou uma simetria que vai trazer a Bolsa da Alemanha aqui nos 13 mil pontos. Então é a impressão que me passa. Aí a gente tem uma situação parecida na minha interpretação na Bolsa da França. Eurostock 50 é um índice importante também, dá uma ideia também de distribuição. Você fala, professor, mas o movimento anterior é uma queda. Concordo, por isso que teria que começar. Tipo, dá uma pancada e começam a alimentar o mercado com alguns drivers negativos, aí o mercado desce.
por enquanto realmente parece não ter esse sinal. E quando a gente vem para a bolsa da China, a gente tem máxima e mínima mais baixa que ontem, só que a média de 5 para segurar. Se ela for perdida, sim, eu acho que estaria o preço na média de 21 e na CLTA, que eu tenho traçado aqui no meu gráfico. Ok? Aí nós temos o BZQ, que é inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2. O que significa isso? Se alguém acha, por exemplo, que a nossa bolsa vai cair, compra BZQ e se cair, duplica, né, a queda da nossa bolsa, tem o lance do dólar e essa pessoa ganha, senão ela perde, né? ProShares Trust Ultra Short MCI Brasil. Por quê? Ultra Short porque duplica uma eventual queda e o BZQ sobe. Aí nós temos aqui o UK Oil, que é o petróleo Londres. O petróleo Londres tem um ponto gráfico muito claro nos 47. É um ponto de apoio, enquanto acima dele deve continuar subindo, se perder vira o jogo. É a mesma leitura que a gente tem, por exemplo, aqui nos futuros do petróleo norte-americano, só que o ponto aqui seria 44,10. Aí a gente chega no Bitcoin. O Bitcoin, eu penso que o ponto-chave é o 19.490, ele está justamente ali, né? Acima desse ponto deve romper essa pinça aqui, essas máximas, o 19.864, 19.918, inclusive fazer um pivô, mas se começar a descer pode ficar assim com cara de topo duplo, é a minha visão. E aqui faltou a gente falar do Ibov, né, que não tem sinal de topo por enquanto. E quando tem dado sinais, ele tem anulado. Depois vamos ver como é que fecha isso aí. E no mini índice a mesma coisa. Máxima, se a gente pegar as últimas sessões, né, mínimas e máximas mais altas, teria que ter alguma coisa para quebrar esse paradigma. Eu tinha traçado, inclusive, uma espécie aqui de alargamento, está bem acima, eu penso que não se aplica. A gente tem aqui uma distância importante em relação à média. Será que vai ter uma correção até o 12.355? É possível, né? O mini índice está fora da banda de Bollinger Superior. Se ele fechar, por exemplo, esse candle de 30 minutos às 14 horas dentro da banda, deve corrigir sim. Eu até acredito que corrija um pouco dessa alta. E no 15 minutos já está sinalizando que ele vai fechar dentro da banda e corrigir talvez uns 1.000 pontos aqui até o fechamento. O que eu sempre oriento os alunos, aqueles que gostam do meu trabalho, independente de você usar o Cartesian, e pessoal, o Cartesian está muito bom, está estável, quem quiser testar, mande um e-mail para suporte@cartesian.com.br ou comercial@cartesian.com.br, falem lá com a Thalita, com a Tatiane, com o Rafael, são todos meus amigos, pessoas do bem, trabalhadoras. Eles estão trabalhando arduamente para deixar o programa bom. Eu vou fazer uma live em janeiro, o Rafael, que é o diretor, CEO, me convidou, fiquei muito feliz e honrado. O que a gente gosta de observar, independente de você usar o Cartesian, o Trade, o Profit Chart da Nelogica, empresa com a qual já tive parceria também, o Rafael sempre me recebia. É um outro Rafael, né? No caso, o Rafael do Cartesian é o Moreira e o da Nelogica tem toda a galera lá que eu conheço, mas é o Boschetti, né? Então, abra o livro de ofertas quando você tiver, por exemplo, posicionado no mini índice, no mini dólar, coisa e tal, e observe o livro. Principalmente as mudanças que possam ocorrer. Aqui, por exemplo, né? Quando você coloca uma ordem de compra ou de venda no mini índice, no mini dólar, na Petro, na Vale, em qualquer ativo que você venha operar, do lado esquerdo as ordens de compra aparecerão, inclusive a sua, no preço que você colocou, ela segue uma fila, e no lado esquerdo aparecem as de venda. Então em azulzinho aqui de compra, lado esquerdo de venda. Aí o que acontece? Neste momento a gente tem 61%, 62% das ordens na ponta compradora. E aqui, em torno de 38% na ponta vendedora. Se esse negócio começar a equilibrar, por exemplo, 45-55 ou até meio a meio, o mercado, como está esticado, ele tende a corrigir um pouco, ele tende a cair. Eu até acho possível que isso ocorra. Eu acho que o mercado está um pouco exagerado. Os múltiplos nos Estados Unidos estão
iguais aos que eles estavam na crise de 29, por exemplo, a relação preço-lucro. Eu passei isso em inglês ontem para todos os grupos, os fechados e o Telegram aberto também. Então, mesmo eu não acredito, por exemplo, que a gente tenha um crash no mercado, um fim de mundo, mas é provável que tenha uma correção, mas ela precisa começar. Por exemplo, imagina que você está comprado, o teu raciocínio é parecido com os outros investidores. Você está comprado, você está confiante, você está ganhando. Aí, por exemplo, começa a cair, aparece uma barra importante no diário. Muitos falam, pô, eu vou começar a realizar lucro, e isso vai trazendo o mercado um pouco para baixo. Enquanto não começa a cair, o camarada vai comprando, ele está com caixa, né? Então é assim que funciona. Se começar a cair, teria um espaço amplo para ceder, por exemplo, se perder a CLTA no índice e tal, teria, mas tem que começar, né? Então é exatamente isso. Então vamos ver se... Não acredito aqui numa correção, mas o que eu acredito não é regra, o mercado faz o que ele quiser, é a minha opinião, né? Então é isso aí. Professor, se começar a corrigir, você acha que vem até quanto? Tem que ver o teste da CLTA. O primeiro teste seria exatamente aqui, ó. Deixa eu deixar esse ponto mais certinho. É o 107,935. Às vezes ele está mudando aqui os pontos. Eu não sei se é de acordo com o ajuste. Depois eu vou falar lá, pessoal, do Cartesiano sobre isso. Eu acho que o primeiro teste, né, seria o 97,935. Mas concorda comigo que se perder a média de 5 e a LTA, né, a média de 5 tem segurado o preço desde aqui do fundo, isso daqui ficaria com cara de topo duplo, com eixo em 108,830 e o alvo seria 105,580. Não sei se vocês concordam com o meu racional, né? Uma vez abaixo do topo anterior, tende a buscar o ponto de apoio aqui embaixo, é uma hipótese, né? Eu não estou dizendo que vai acontecer, eu só estou falando que é o meu racional. Então, é uma hipótese, sim. Vamos ver como é que... Agora, se eu fosse dizer, por exemplo, está subindo 1,21. Eu acho que tem potencial, pelo menos no intraday, para corrigir uns 1.000 pontos. É a minha opinião. Então, se corrigir 1.000 pontos, né, iria para próximo do ajuste de ontem, alguma coisa do gênero. Ok? Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Espero que os meus estudos sejam úteis. Faço sempre o melhor aqui. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!